O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Israel então acampou fora da terra prometida e Moisés os chamou para obedecerem os mandamentos de Deus, para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo depois que Moisés morreu e Israel está pronto para entrar na terra. Então, a história de Josué é projetada com 4 pontos principais. Josué primeiro leva Israel para a terra prometida. E lá, eles encontram toda a hostilidade dos cananeus e entram em batalha. Depois das suas vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E, então, o livro termina com esses discursos finais que Josué dá ao povo. Vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui junto. A primeira sessão começa com a morte de Moisés e Josué é apontado como o novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Josué como um novo Moisés. Assim como Moisés, Josué chama o povo a obedecer a Torá, o que significa obedecer aos mandamentos da aliança que foram dados no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra, assim como Moisés fez em Números, capítulos 13 e 14. A diferença é que as coisas dão muito mais certo dessa vez. De fato, até mesmo alguns cananeus se convertem e seguem o Deus de Israel. Josué então lidera todo Israel através do rio Jordão e para a terra. Assim como o mar se separou para Moisés no Êxodo, aqui também o rio Jordão se separa e os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, levando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história muda. As pessoas olham de volta para as suas raízes como o povo da aliança de Deus. E assim, a nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Mas então, eles se viram e se preparam para seguir em frente. E Josué tem esse encontro doido com o guerreiro misterioso, que é o comandante angelical do exército de Deus. E Josué pergunta: você está conosco ou é com nossos inimigos? E o guerreiro responde: com nenhum dos dois. O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. Isso deixa claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananeus. Pelo contrário, essa batalha é de Deus e Israel vai desempenhar o papel de espectador, ou, algumas vezes, torcedor do plano de Deus, o que nos leva à próxima sessão. Encontramos histórias sobre todos esses conflitos que Israel teve com diferentes grupos cananeus, e a primeira parte reconta a história de 2 batalhas com detalhes. Isso é seguido por uma série de contos que condensam anos de batalhas em alguns breves resumos. Então, as 2 primeiras batalhas são contra Jericó e depois Ai. Eles oferecem esses relatos da fidelidade de Deus em contraste com o fracasso de Israel. Em Jericó, Israel deve adotar uma abordagem completamente passiva. Então, eles deixaram a presença de Deus na arca guiá-los pela cidade através de música durante 6 dias. Porque, como Raabe se voltou para o Deus de Israel, talvez o povo de Jericó fizesse o mesmo, mas não fazem. E assim, no 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e as paredes caem, levando Israel à vitória. O objetivo da história é mostrar que Deus é quem vai libertar o seu povo. Israel simplesmente precisa confiar e esperar. Agora, a próxima história da batalha em Ai tem o objetivo oposto. Há esse israelita chamado Acã. Ele rouba de Jericó alguns dos bens consagrados que deveriam pertencer somente a Deus e depois ele mente a respeito disso. É uma jogada bem cruel depois de tudo que Deus fez por Israel. E assim, Israel vai para a batalha contra a cidade de Ai e eles são totalmente derrotados. E é somente após o arrependimento humilde e ao lidar severamente com o pecado de Acã que Israel ganha a vitória. E assim, juntas, essas 2 histórias têm um lugar na frente para mostrar um objetivo importante. Se Israel vai herdar a terra, eles devem ser obedientes e confiar nos mandamentos de Deus. Eles não recebem tratamento especial. Agora, a segunda parte dessa sessão começa com os gibeonitas, um grupo cananeu. E eles fazem exatamente o que Raabe fez. Eles se voltam para seguir o Deus de Israel e fazem paz com Israel. Isso está em contraste com todos esses outros reis cananeus que começam a formar alianças e coalizões e querem destruir Israel. Então, Israel entra em batalha com eles e tem uma vitória esmagadora. E assim, toda essa sessão conclui com uma lista de resumo de todas essas vitórias ganhas por Moisés e depois por Josué. Vamos parar por um segundo, porque há a possibilidade de que essas histórias e a violência nelas irão incomodá-lo. E, se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a se perguntar: Jesus não disse para amar os seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui? Então, primeiro, por que os cananeus? As razões principais são dadas anteriormente na história bíblica. É que a cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja o capítulo 18 de Levítico. E eles também praticavam amplamente sacrifício de crianças.
Veja Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel. Os cananeus tinham que desaparecer. O que levanta uma segunda questão. Deus realmente comandou a destruição de todos os cananeus como um genocídio? Então, à primeira vista, você olha as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, não deixaram nenhum sobrevivente ou tudo o que respira. Mas à segunda vista, você verá que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. É dito a Israel para primeiro expulsar os cananeus, mas depois destruí-los totalmente. E então, isso é seguido de mandamentos para não casar nem fazer negócios com eles. Você não pode se casar com alguém que você destruiu. Acho que você entende. A mesma ideia se aplica às histórias de Josué. Olhe de perto. Assim, por exemplo, nos é dito no capítulo 10 de Josué que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebrom ou Debir. Mas depois, no capítulo 15, vemos essas cidades e elas ainda são povoadas por cananeus. E então, o que estamos vendo é que Josué se encaixa em outros relatos de batalhas antigas, usando a linguagem hiperbólica, não literal, como parte do estilo narrativo. E assim, a palavra genocídio não se encaixa realmente no que vemos aqui. Especialmente à luz das histórias sobre os cananeus que se voltaram para o Deus de Israel, como Raabe e os gibeonitas. Deus estava aberto para aqueles que se voltassem para ele. A última coisa a pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas estavam limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel foi ordenado por Deus a buscar a paz. Veja o capítulo 20 de Deuteronômio. E assim, o propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Pelo contrário, elas mostram Deus trazendo sua justiça sobre o mal humano, em um momento único na história, e como ele livrou Israel da aniquilação pelos cananeus. Agora, vamos voltar ao conceito do livro. Depois de anos de batalhas, vemos um Josué envelhecido e ele começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa seção é uma lista de linhas de limite. E, vamos ser honestos, é um pouco entediante. É como ler um mapa sem fotos. Mas, para os israelitas, essas listas eram muito importantes. Esse foi o cumprimento das promessas antigas de Deus a Abraão, de que os seus descendentes herdariam a terra prometida. E agora tudo estava chegando aos detalhes, o que leva à seção final. Josué dá 2 discursos ao povo. Eles são muito semelhantes aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué relembra-os da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E assim, ele os chama para rejeitarem os deuses cananeus e serem fiéis à aliança que fizeram. Se fizerem isso, terão a vida e a bênção na terra. Mas se forem infiéis, Israel vai receber o mesmo julgamento divino que os cananeus receberam. Eles serão expulsos da terra para o exílio. E assim Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel vai fazer? Essa é a grande questão que paira sobre Israel quando termina a história. E esse é o livro de Josué.